a gente vai começar agora, né, nossa última parte aqui. Vamos falar do morrer em si, né? E alguma coisa do pós-morte. E aí, se der, a gente abre aí para algumas perguntas também. Mas antes de começar, queria só dizer a vocês um pouco do trabalho que eu faço, né? Aqui vocês estão vendo algumas das postagens do meu canal do YouTube, Suzana Simões 70. E aí a primeira delas vocês veem aí, a 14ª Semana Espírita do KSSF. Eu tenho todas as palestras no meu canal, todas juntas, que foi aí com Rossandro e com Andrei. Essas palestras de hoje, né, com um pouco mais de detalhes até, elas também se encontram no meu canal, nas palestras de 2023. E há vários conteúdos, como, por exemplo, um live que eu fiz recentemente com Marlon Rickdal sobre egoísmo, 3 conversas que tive com ele. Fora isso, também há um trabalho que eu faço de postagens diárias no meu Instagram, tanto em português quanto em inglês. Tem o Instagram BR, o Instagram USA. E aí vocês vão encontrar postagens com pensamentos e reflexões que eu faço, ou comentários, reels, né? Em inglês e em português. Então, aqueles que quiserem acompanhar algum desses conteúdos, eles estão disponíveis nas redes sociais. Para essa terceira parte de agora, né, já que estamos todos vivos aqui, sobrevivemos ao almoço, inclusive, a gente vai usar os livros Conflitos Existenciais, é o principal deles. Se você gostar do conteúdo dessa parte, a maior parte do conteúdo vem do livro Conflitos Existenciais. O Homem Integral em Busca da Verdade e Amor, Imbatível Amor. Então, vamos falar começar falando sobre o morrer e alguns conceitos fundamentais. Primeiro, a ideia de que a gente gostaria, né, como eu falei anteriormente, de ser imortal na carne, o que é um conceito bem complicado. E Joana, no livro Conflitos Existenciais, ela traz as viagens de Gulliver, né, que é uma lenda, um livro, mas ali ele visita vários países. E um dos países que ele visita é um país onde a cada 100 anos nascia uma geração de pessoas que não morriam. Só que elas não morriam, mas elas continuavam a envelhecer. Tanto que, quando chegava a 85 anos, elas eram consideradas mortas, digamos assim, apesar de estarem vivas. E o que acontece é que ele vai, né? Ele deseja conhecer alguns daqueles que haviam superado a fatalidade biológica, e ele é levado, então, a uma enfermaria, onde estavam esses macróbios multisseculares em estado deplorável de degeneração orgânica, com os membros deformados, decompondo-se em vida, em razão da putrescibilidade da matéria que se constitui. Então é uma loucura a gente querer ser imortal na matéria, né? Porque chega uma hora que esse corpinho não dá mais, né? A gente precisa de um corpinho novo, né? Então, só deixando esse. E é interessante porque no livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam, Kardec pergunta aos Espíritos, qual é a importância do corpo para o Espírito? E o Espírito vai dizer que, assim, no momento que ele deixa o corpo, bye bye, né? É como se fosse uma veste que já não servisse para mais nada. Quando a gente pega essa semana mesmo, eu estava limpando as minhas gavetas, tinha uma camiseta que eu amava, tinha apego a ela, falando de apego, né? Apego à camiseta. Camiseta cheia de furo, bem macia, aquelas boas de dormir, sabe? Parece um mendigo de rua dormindo. Aí, bom, já não dava mais, né? Joguei fora a camiseta, porque nem para pano servia, tem tanto furo. Então, joguei fora a camiseta. E assim é o corpo. Ele chega uma hora que não dá mais, né? Não dá para continuar habitando naquele corpo. Então, o espírito deixa aquele corpo como deixa uma veste que já não serviu mais. Outra ideia que a gente já falou aqui bastante, a ideia da impermanência. E aqui no livro Homem Integral ela diz: tudo no mundo físico é impermanente. Então, a impermanência pode ser vista sob duas formas: a exterior ou grosseira e a interior ou sutil. Nada é sempre igual, embora a aparência que preserva nos períodos de tempos diferentes.
Então, tudo está se modificando no nosso corpo, a gente muda internamente, muda externamente, de novo. A vida é sempre movimento. E o desapego, né? Que a gente conversou bastante agora. Reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte que obriga o indivíduo a tudo deixar. É uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. Então, esses 3 conceitos eu quis trazer aqui antes da gente entrar no nosso tema dessa palestra, né? A coisa da impermanência, da imortalidade no corpo físico, que não é possível, e a questão do desapego. Então, o que acontece quando a gente recebe o diagnóstico final, né? Então, aqui eu estou falando de novo, né? De situações, no que tange à morte, há muitas áreas cinzas, né? Não é uma questão preta e branca. Mas de que a gente está falando de uma pessoa com idade que recebeu um diagnóstico e aqui você sabe que fatalmente aquilo vai levar ao desencarne da pessoa. Então, o que acontece nesses momentos? E aí, como falei, de conflitos existenciais, Joana vai falar para a gente. As enfermidades, quando se instalam, apresentam-se como veículo da futura disjunção celular. Sempre produzem estados inquietadores, especialmente naqueles que consideram a viagem carnal como única. Então, a Marisa até falou, quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, inquieta, naturalmente. Mas se você não acredita na continuidade da vida, se você é materialista, vai inquietar muito mais, né? Mas, naturalmente, o próprio instinto, os nossos medos, a gente tem medo de morrer, por várias razões. Acho que ele vai falar ainda sobre isso. Mas a gente naturalmente se inquieta, há um inquietamento inicial e depois a gente vai trabalhar aquela ideia daquele diagnóstico final. Ela vai continuar dizendo, quando se está diante de acontecimentos inesperados, torna-se indispensável a manutenção do pensamento em torno da brevidade do corpo e da perenidade do espírito, preparando-se para que, a qualquer instante, haja interrupção do fluxo vital. Então, pode ser que chegue um momento que isso aconteça para a gente vai tomar um baque, é natural, mas se a gente tiver passado uma vida onde a gente trabalhou essas ideias, a gente vai conseguir passar por isso. É um fechamento, né? Como o Leon Denis falou de forma tão linda naquele texto, né? É uma bênção esses momentos. Podem ser de grande espiritualização, de grande crescimento. Mas mais provável do que não, a gente vai passar com algum medo. E da onde vem o medo da morte? Aí eu pergunto assim, quem tem medo de morrer? Aí as pessoas realmente dizem, não tenho medo de morrer, já tenho medo de como vou morrer. Né? Então, vocês são bem evoluídos, porque eu tenho medo de morrer. Né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Mas a gente conhece, porque a gente já morreu várias vezes. Tá, mas não me lembro. Né? Então, Joana vai trazer aqui algumas razões pela qual a gente tem medo da morte. Uma delas é os atavismos arcaicos, os pavores. Então, durante muito tempo, a gente não entendeu, né, o que ia acontecer. Quando a gente era primitivo nas cavernas, o ser morria na nossa frente, a gente não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido. Então, a gente traz no nosso arquivo, na nossa mente, experiências transatas, passadas, onde a morte foi muito difícil para a gente. Algumas vezes as mortes foram traumáticas, né? As pessoas morriam degoladas, enforcadas em praça pública. A gente já deve ter desencarnado de maneiras mais trágicas aí no passado e isso pode ter marcado o nosso psiquismo. E ela coloca, quando o homem primitivo sofria o terrível guante dos medos, das eternas punições, sem misericórdia nem compaixão. Quantas vidas nós passamos dentro de crenças religiosas que falavam que a gente ia queimar no fogo do inferno para sempre e nunca mais ia ver os nossos entes queridos. Hoje a gente ri disso, parece uma bobagem, mas a verdade é que se a gente acreditou nisso por muitas vidas, isso fica dentro da gente de uma forma ou de outra. Então, essas crenças. Depois, o enfrentamento da consciência, né? Qual o maior medo que o espírita tem quando morrer?
Exato. 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 De ir para o umbral. Todo espírita tem medo de ir para o umbral, né? Agora, você sabe quem é que mora no umbral? Vou dizer. Quem mora no umbral é quem está com a cabeça cheia de culpa, porque conhecia a lei e burlou. Vocês não fazem isso, né? Então, mais ou menos, mais ou menos para mais ou mais ou menos para menos, né? Não precisa responder. A gente, se a gente hoje vive uma vida, claro que a gente não cumpre a lei de Deus. Se a gente cumprisse a lei de Deus, a gente não estava nesse mundo, a gente já estava em outro. Isso é dado, né? Ninguém vai argumentar com isso. Mas a cada dia você tenta cumprir a lei de Deus no melhor que você pode? Não? Então é difícil. Mas eu não perguntei, veja, eu não perguntei se você cumpre a lei de Deus. Eu perguntei se você tenta cumprir a lei de Deus. Tenta, não é? Você tenta. E qual é a definição do verdadeiro espírito? É aquele que faz o quê? Que se esforça, não é aquele que faz. Quando você vai na reunião mediúnica e o espírito aparece e diz assim para você, vocês são hipócritas, porque vocês estão aqui falando de uma coisa que vocês não fazem. O que a gente diz para o espírito? Meu querido, a gente fala do que a gente almeja fazer, não do que a gente faz. Nunca disse que faço. Entende? Aqui, tudo que eu falei para vocês hoje, qualquer palestra, ou qualquer coisa que eu fale aí nas redes sociais que vocês estejam escutando, pelo amor de Deus, entendam. Eu estou falando do que eu almejo fazer, não do que eu faço. Entende? O meu viver a cada dia é uma busca de viver, de manifestar aquilo que eu cognitivamente estou estudando, estou aprendendo, né? Quando chega no final do dia, eu digo para mim mesmo, puxa, hoje foi um dia bom, eu fiz algumas gentilezas, eu consegui ter calma, né? Bom, pisei na bola aqui e ali, bom, vou tentar fazer melhor amanhã. Mas eu durmo com relativa paz, porque isso aqui é a melhor versão que eu tenho para hoje, né? É o que tem para hoje. A gente está crescendo, é parte da evolução de Deus. Deus não espera que a gente seja perfeito, né? Então, contanto que a gente não esteja fazendo nenhuma grande violação, né? É isso. Então, assim, uma boa notícia. Eu acho que vocês não vão para o umbral. Eu acho que a gente vai passar pelo umbral e vai ser admitido em algum hospital aí para uma recuperação breve e depois vamos para a luta. Mas muita gente, isso é uma brincadeira, mas muita gente tem medo da morte porque tem medo de lidar com a própria consciência, né? Aquilo que eu falei, dentro do corpo a gente camufla, a gente esquece, a gente faz de conta que não existe. Mas quando a gente sai do corpo, tudo fica mais evidente e a gente não vai poder se esconder da nossa própria consciência. Então, esse é um dos medos grandes. Outro medo tem a ver com a cultura materialista, né? Aquilo que os exemplos que eu dei antes. A gente se diz espiritualista, mas a gente ainda olha para a vida, interpreta a vida e os fenômenos da vida de uma forma muito materialista. Então, a gente passou aqui o dia inteiro falando sobre a morte, que a morte não existe, que nós somos seres imortais. Você realmente acredita nisso? Você realmente sabe disso? É como eu falei, é um crer e um saber relativos. Porque se a gente soubesse integralmente, visceralmente, muitas das nossas maneiras de agir, das nossas relações, principalmente, seriam diferentes. Porque você sabe que a pessoa que está te agredindo, ela não está bem, ela é um espírito imortal, tão imperfeito quanto você, digno de compaixão, de perdão. O nosso agir seria diferente, né? Outra razão, porque a gente tem medo. Impregnando-se de matéria orgânica, o espírito adormece relativamente, olvidando o grande lar de onde procede, intoxicando-se de alguma forma nos fluidos que sustentam a indumentária fisiológica. Também já falamos sobre isso, né? A gente perde contato com a nossa realidade espiritual e isso aqui é o real. Então, esse mundo espiritual fica uma coisa assim meio abstrata. A gente acredita, mas não acredita. A gente sabe, mas não sabe. A gente
se pensa imortal, mas tem medo de sair da matéria, enfim. Um bando de contradições que caracterizam ainda o nosso estágio evolutivo. Ela vai dizer, vencendo o medo, como a gente vence o medo? Enfrentando com equilíbrio o conceito da sobrevivência, a morte desaparece. E o medo que possa inspirar transforma-se em emulação para enfrentá-la com atitude psicológica saudável e rica de motivações quando ocorre naturalmente. Vício mental arraigado, medo do fim, converte-se em esperança em um novo princípio. Então, parte do que a gente está fazendo hoje é se preparar para morrer, né? Não sei se vocês já notaram, né? Mas eu espero que se alguém precisar morrer amanhã ou depois de amanhã, vai estar mais bem preparado, né? Passei um dia fazendo um curso de como morrer, antes de morrer. Tá em boas condições, né? Não precisa, né? Mas isso é parte do que a gente está falando. A gente tem as terapias, behavioral therapy, você tem medo de alguma coisa, você expõe a pessoa aquilo que ela tem medo, não é? Então, parte de vencer o medo da morte é se expor ao tema, é falar sobre o tema, é pensar o tema, é sentir o tema, e vai nos ajudar para que um dia, quando chegar a nossa hora, a gente tenha essa tranquilidade de dizer, meu Deus, vivi aqui 80, 90, 100 anos, fiz tanta coisa, né? Toquei tantas vidas, fiz uma contribuição, estou deixando um legado, né, positivo, porque tem gente que deixa, todos nós deixamos um legado. Às vezes o legado é da indiferença, mas às vezes a pessoa fala, minha vida não foi muito significativa. Tem certeza? E as pessoas com quem você falou, com quem você amou? A gente deixa impressões, marcas, a gente deixa o nosso legado. Então, ter essa tranquilidade de olhar para trás e dizer, vivi uma vida bem vivida, fiz o que pude, construir tanta coisa, que beleza, né? Agora o meu corpo está cansado, meu espírito está ansioso por libertação, estou lidando com o enfraquecimento dos meus sentidos, mas estou pronta. A hora que a portinha da gaiola abrir, eu vou lançar voo. Então, é poder passar por esse momento dessa maneira. E se Deus permitir a lucidez, né, é um momento do morrer, que a gente vai falar aqui, é um momento muito rico. Porque, como eu falei, possibilita a gente agora a reavaliar. Tantas coisas acontecem. Eu tive com meu pai, naquela semana que passei com ele, conversas que nunca tinha tido na minha vida inteira. Falei para ele coisas que não tinha conseguido falar durante a minha vida inteira. Então, é um momento divino, sabe? É um momento muito rico, espiritualmente falando, porque muitas vezes fechamentos, momentos de perdão, sabe? E aí eu podia, às vezes as pessoas falam, puxa, mas foi tarde demais. Nunca é tarde demais, não é? Porque se o espírito é imortal, eu penso, muitas coisas eu não tive na minha relação com meu pai, mas a minha relação com meu pai não terminou, ela continua. Então, conto para vocês, um dia eu estava, logo depois que ele tinha falecido, eu estava caminhando com meu cachorro de manhã e vi passou um negócio no telefone do show da Lady Gaga. Acho que foi no Super Bowl. E aí ela levantou do piano e ela falou, hi mom, hi dad, né? Oi mãe, oi pai, que estavam na audiência. E eu imediatamente pensei comigo mesmo, puxa vida, eu não posso mais dizer isso pro meu pai. E aí eu pensei comigo mesmo, mas como assim eu não posso mais dizer isso pro meu pai? Né? Claro que eu posso dizer isso pro meu pai. E aí imediatamente eu olhei pro céu e falei, hi dad, how are you doing? Né? Como você tá aí? Né? Então, vencer o medo, e é isso que a imortalidade faz pela gente, né? As nossas relações, ainda que seja você que esteja indo, e se você tem essa sensação, meu Deus, algumas coisas não foram faladas, algumas coisas não foram fechadas, mas nada importa que depois que a pessoa se vá ou que você vá, a relação vai continuar. Você pode continuar investindo, trabalhando naquela relação, trabalhando dentro de você, não é? E tendo as comunicações e mantendo o contato e as conexões com aqueles que partiram. Então, tudo isso é possível. Quando você toma conhecimento do diagnóstico, o que acontece? Aí Joana vai descrever para a gente alguns estágios. O primeiro estágio
Ao tomar conhecimento do diagnóstico afligente de terapia não solucionadora, é normal que no indivíduo desprevenido irrompa um sentimento de ira, de revolta contra o mundo, as demais pessoas ou si mesmo, em mecanismo tormentoso de transferir culpas e responsabilidades, como se não viesse a ocorrer o mesmo drama além de suas fronteiras. Meu Deus, por que comigo? Por que na minha família? Por que com o meu filho? Por que agora? Por que... A pergunta devia ser, por que não? Né? O que te faz, ou a tua família, diferente do resto? A gente está na carne, está no mundo, sujeito às vicissitudes como qualquer um. Nesse estágio, as interrogações são injustificadas, porque eu, com tanta gente no mundo, logo eu, que fui acometido dessa doença perversa. Né? Mas por que eu me cuidei tanto? Eu fiz tudo e terminei com essa doença. Uma das características essenciais do Parkinson é a rigidez. Aí a pessoa, de fato, ela teve uma vida super regrada, se alimentou, mas rígida nas vidas de relação, sem flexibilidade. Né? A flexibilidade ela é essencial. O saber ceder, por exemplo. Porque nenhuma relação dá certo se a pessoa quiser ganhar sempre. Para que uma relação dê certo, seja de amizade, seja de casal, seja no centro espírita, a gente tem que aprender a perder. Não para que o outro ganhe, mas para que a relação ganhe. Então, muitas vezes, a criatura ela foi uma criatura rígida na sua maneira de ser. E aquela doença ela é um resultado daquela rigidez, da rigidez do espírito se espelhando no corpo físico. Não que seja sempre isso, mas é uma possibilidade. Não é? Então, quando vem o diagnóstico, né, às vezes parece absurdo. A gente não vê conexão. Mas é porque a gente está buscando a conexão nas coisas óbvias. Está tudo conectado. Há uma razão para tudo na vida. Né? Então, a ira, a raiva é muito comum. Depois da raiva, é comum a negação da doença, como reação ao que se considera como uma injustiça da vida ou divindade, quando o paciente tem vínculos religiosos. Aí a pessoa tem raiva, agora ela se vira contra Deus, né? E nega, não, isso não é possível. Não é possível. O médico está errado, deve ser outra coisa. Aí sai igual um desesperado, consultando 500 mil pessoas, o segundo médico diz a mesma coisa, a pessoa não se convence, então ela sai da raiva para essa não aceitação. Aí, porque o problema permanece, mesmo sem superar essa fase, ela entra no outro comportamento, que é o da falsa esperança. Não, vou achar a cura, né? Vou buscar. Aí ela começa a buscar todos os tratamentos experimentais. Gente, isso aqui, vamos entender bem. A pessoa recebeu um diagnóstico final, né? Eu não estou dizendo de todos os casos. Eu estou dizendo daqueles casos de fim de vida mesmo, né? Então a pessoa tem a falsa esperança, pessoa religiosa. Não, Deus vai operar um milagre. E Deus realmente opera milagres, mas Deus não desfaz as suas próprias leis. O milagre não é, né, ir na contramão da lei que ele mesmo estabeleceu, que é a lei, por exemplo, da matéria, que está sempre se transformando. Ou seja, não tem como reconstruir um órgão que está destruído. Se você tem um enfisema pulmonar, significa que há a destruição dos alvéolos dentro do seu pulmão. Você pode até melhorar a sua capacidade respiratória, mas aqueles alvéolos destruídos não vão ser mais reconstruídos. Não tem como. Não tem como. Então Deus opera milagre até um certo ponto. Ele não derroga as suas próprias leis. Isso é importante da gente lembrar. Então, às vezes, a pessoa sai nessa coisa da falsa esperança em torno de alguma solução, em vã expectativa de milagre ou terapêutica ainda não tentada, que ocasionará a reconquista da saúde. Olha bem, que nem sempre mereceu cuidados adequados enquanto vigia no organismo. Então, às vezes, a pessoa é cometida de uma doença que, como a gente já falou, né, é resultado de abusos que nós mesmos cometemos e agora a criatura quer que Deus faça um milagre. Isso aqui não é para a gente ficar
culpado, oh meu Deus, nenhum de nós cuida da gente mesmo 100%, né? Por quê? Por quê? Que a gente é ruim? Não, porque a gente é frágil, né? A nossa fragilidade humana é imensa. Então, a gente está aí cada um fazendo o melhor. O que a gente precisa pensar posso fazer um pouquinho melhor? Ainda que não seja perfeito, será que tem alguma coisa no cuidado comigo mesmo que eu posso melhorar? E fazer objetivos alcançáveis, isso é importante. Não adianta querer, sabe, ter um objetivo que não alcança, porque só vai te frustrar. Passos pequenos, um dia de cada vez, né? Aí ela fala de portadores de problemas causados pela drogadição, pelo alcoolismo, pelo tabagismo, sempre quando sob látego rigoroso dos processos degenerativos, consequência do vício infeliz, costumam justificar-se que já o abandonaram e não compreendem como se encontram numa situação deplorável dessa natureza. Ou seja, às vezes a pessoa passou anos no vício, mas eu já parei de fumar, já tem 10 anos que eu parei de fumar. Com certeza vai melhorar a tua vida, qualidade de vida, e vai te dar mais alguns anos. Mas o que foi destruído não tem como ser reconstruído, né? Por isso, o cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo físico. É o que ela vai falar aqui, ó. O mecanismo de destruição já realizou o seu mistério. Desvincular-se do vício não proporciona a recuperação dos tecidos gastos, dos que foram destruídos, dos danos causados de maneira irreversível. Apenas faculta alguma sobrevida, assinalada pelo sofrimento, pela amargura que provém do arrependimento tardio, né? Então, vale a pena todo cuidado? Vale. Ainda que tarde, vale. Porque se vai nos ajudar a viver um pouco mais, sempre vale a pena. Mas a gente vai lidar naturalmente com as consequências daquilo. E, como eu falei, no fundo, na fonte de todos esses descuidados, muitas vezes, há um ser emocional fragilizado, né? Então, e não precisa ser uma coisa patológica, todos nós temos isso, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, e parte da minha ansiedade quando eu estou trabalhando, porque eu trabalho sentado, eu trabalho pensando muitas horas, eu gosto de estar comendo alguma coisa, eu gosto de estar sempre beliscando em alguma coisa. É verdade que eu belisco em coisas bastante saudáveis, mas outro dia eu pensei, por que eu tenho que ficar comendo tanto o tempo todo, né? E comecei a trabalhar emocionalmente em mim, na minha fé, no respirar, na meditação, ajuda bastante, né? Na ansiedade, por que eu tenho que fazer tantas coisas? Por que eu estou tão ansiosa com o dia de amanhã? Então, trabalhar na parte emocional, na parte espiritual, ajuda a gente a melhor cuidar da gente mesmo, porque por trás de muitos desses hábitos estão as nossas questões, a nossa fragilidade humana. Porque a gente também pensa, não vai acontecer comigo, né? Não, eu estou bem. Meu corpo está saudável, os testes estão mostrando que está saudável, mas uma hora a casa cai. E aí a pessoa lamenta, né? Muitas vezes, infelizmente, que ela não tenha feito um pouco mais. Depois disso, depois dessa fase aqui, que é a fase da falsa esperança, aí vem a fase da negociação com o Criador. Não, vamos conversar aqui, Deus, né? Vamos aqui. Eu tenho uma proposta para o Senhor, né? Eu sei que a sua proposta sei que o Senhor é a inteligência suprema do universo, a fonte ilimitada de amor, mas com toda humildade, eu tenho um plano B que eu acho que é melhor que o seu, né? O Senhor me permite aqui, né, colocar uma opção para o seu plano. Então, vão surgir amigos, pessoas que vão apresentar propostas ilusórias, facultando negociações com o Criador, como se a transformação moral do indivíduo não fosse um processo edificante para ele mesmo. Ou seja, muitas vezes é o lidar com aquele resultado, lidar com aquela dor, que é o remédio necessário, né? Então a gente vai barganhar, a gente vai pedir para Deus, tira essa dor do meu caminho, né? Sem entender que aquela dor é Deus atuando através da lei de ação e reação, de causa e efeito, para que lidando com a consequência das suas próprias escolhas, você entenda
que precisa fazer escolhas melhores. Né? Quantas vezes você fala assim, trabalha menos, para um pouco, descansa, prioriza a tua família, né? Aí a pessoa vai, trabalha, aí tem um AVC, né? Tem um stroke. Aí ela vai parar. Porque quando a gente não põe os limites necessários, a vida vai pôr os limites para a gente. E aí a gente vai ser forçado a parar. Nós tínhamos a possibilidade de parar antes. Pessoas vieram e apontaram para a gente, mas a gente não escutou. Né? A gente não conseguiu. Aí a vida vem e coloca os limites. Fica-lhe então uma falsa ideia de que, havendo uma modificação no comportamento moral e mental, através de promessas que certamente não serão cumpridas, adirá a alforria e a morte não terá o seu curso natural. Então, a gente negocia e pensa que naquela negociação a gente vai conseguir afastar a morte do rol de possibilidades na nossa existência. Depois vem o quinto estágio, que é o desânimo. Aí a pessoa já teve ira, já negou, já teve falsa esperança, já negociou com Deus, agora ela cai, nada deu certo, nada funcionou, ela desanima. Ela cai, ela entra em depressão. Então, porque nem ocorre nenhuma transformação, nada se modificou, o desânimo se aposta do paciente, que entra em depressão e mágoa, silenciando-se em angústia, como se essa atitude pudesse lhe trazer conforto e consolação. O que é depressão? Espiritualmente falando, porque a depressão tem um componente biológico, um componente psicológico, um componente espiritual. Espiritualmente falando, a criatura diz para Deus ou para a vida: se a vida não vai ser como eu quero, então eu vou quitar essa brincadeira, não quero mais brincar. Vou para dentro de casa. Já viu uma criança aborrecida? Se não é do meu jeito, então não vou fazer. Vai embora, entra em casa, fecha a porta, senta e fica lá parado assim. Né? Então, espiritualmente, é o que a gente faz. Se não vai jogar com as minhas regras, da maneira que eu quero, também eu não jogo. E a pessoa se deprime, ou seja, ela sai da vida. Né? Ela entra no quarto e fecha a porta e diz: não quero mais viver. Então, muitas vezes, a pessoa, é o que eu disse antes também, a pessoa morre antes de morrer, porque ela para de viver, ela desiste de viver. Né? Deus não escutou, Deus não houve negociação, então, I'm out. E aí chega para muitos o estágio da aceitação e que ela vai chamar de uma entrega participativa. Por fim, o paciente desperta para a realidade do que lhe sucede e permite-se conduzir pelos processos naturais do organismo, algumas vezes adquirindo forças e resignação, também decorrentes do auxílio que lhe é ministrado pelos espíritos guias que o preparam para a libertação que não tardará. Então, quando a gente aceita, se abre, né, e se entrega com fé, a gente permite também que os bons espíritos, os espíritos mentores, porque ninguém nasce sozinho e ninguém morre sozinho. Né? Isso também é uma boa notícia. A gente sempre morre acompanhado. Né? Ainda que sozinho, num quarto de hospital, mas sempre acompanhado dos espíritos que vêm nos levar para casa. Né? Há sempre uma comitiva que vai estar ali ajudando com a separação do espírito e do corpo. Então, quando a gente se coloca nessa posição de aceitação, é como se a gente abrisse as portas do nosso psiquismo, colocasse as nossas antenas e permitisse a participação e a nossa percepção da participação dos espíritos naquele processo. Quando ocorrem distúrbios orgânicos prenunciadores da desencarnação, que não se façam acompanhar de dissabores nem de sofrimentos demasiados, transformando a ocorrência em maravilhoso dom de espera, fruindo-se as concessões da vida que prossegue
e pode ser experienciada de outra maneira que não a habitual. O dom da espera. Já pensou? Né? Chegar no fim da vida, a gente tem aquele diagnóstico, o fim da vida está se aproximando, e a gente entra no dom de espera, fruindo as concessões da vida que prossegue. Ou seja, se alguém disser para você assim, olha, amanhã... Não, amanhã está muito perto. Você tem uma semana de vida. O que você faria diferente? O que eu faria de diferente? Nada. Você continua vivendo. Talvez algumas coisas diferentes, né? A gente não expressa o nosso sentimento o suficiente, com frequência. Não dá muito tempo. Mas não tem muita coisa para fazer. Não tem muita coisa. A gente tem que estar pronto para desencarnar qualquer dia, qualquer hora. Não é isso? A gente tem que viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Mas se você tiver uma semana, você vai se angustiar? Um pouquinho, né? Mas depois que passar um pouquinho, faz uma oração, né? Diz, Senhor, me ajuda. E vive. Vai trabalhar, vai fazer, vai plantar suas plantas, vai limpar a sua casa, vai atender seus pacientes. Continua vivendo. Então, quando a gente chegar nesse período, que chegar a hora de dizer adeus, e a gente tiver algumas horas, alguns dias, o que a gente vai fazer? Vive. Vive aproveitando as bênçãos daqueles últimos momentos. Como eu falei, são momentos importantes. Eu gostaria, não sei se vou ter essa bênção de ter a lucidez até o fim, mas eu gostaria de morrer lúcida, participando do processo, aproveitando todas as horas e todos os últimos minutos, né? Fazendo todas o trabalho interno. A gente viu ali, né, a velhice, a simplificação da vida. A gente vai precisando cada vez de menos para ser feliz, de menos para viver. Minha mãe sempre brinca, minha filha, teu guarda-roupa tem muita roupa. Eu falo, mamãe, eu trabalho, né? Eu vou trabalhar todo dia, eu faço conferência, eu faço palestra, eu faço conferência profissional. Eu tenho que ter roupa para vestir. Mas um dia eu quero ter um armário com 3 camisetas, né? Que sirvam. Uma para o dia, uma para a noite e uma para dormir, pronto, né? Vai ser ótimo, não ter que ter tanta roupa, não ter que ter terno, não ter que ter camisa assim, assado, não ter que ter sapato que combina. A gente vai, como ele falou, né, já se tornando escravo dessas exigências da vida e do mundo, né? Então é muito lindo pensar que o morrer é esse, a gente conseguiu passar por esse período de simplificar a vida e de estar pronto para voltar para casa, né? A gente vai, ao invés de fazer as malas, a gente vai desfazendo, né? Se livrando das coisas, para que quando a gente parta, a gente não pague sobrecarga, não. Bagagem com coisa desnecessária, né? Eu não consigo viajar, eu sempre ponho muito mais na mala do que eu preciso. Então a velhice vai ajudar a gente a fazer isso, aí tirando da mala as coisas que não são necessárias para a vida espiritual. Maravilha, né? Então, uma bênção. Já dormiu? Eu acho ótimo. Mas tudo vai depender, olha, no tipo de morte. Claro que a morte mais desejável é a morte que vem com a velhice. As doenças, por mais difíceis que elas sejam, principalmente para quem cuida, elas são muito úteis também no desligamento do espírito. A pessoa ela já está consciente que ela está naquele processo, né? Então, quando você acorda no plano espiritual e você fala assim, ninguém está falando comigo, acho que eu passei, né? Aí a gente, porque eu já tava lá na cama de hospital, eu estava com uma doença terminal, né? E aí agora eu estou vendo mamãe e papai aqui, opa, né? Alguma coisa aconteceu. Então, para o espírito, é uma passagem mais tranquila. Agora, o fator principal que ajuda no desprendimento do espírito é o desapego. Porque às vezes a pessoa está frágil, mas ela está apegada. Por exemplo, presidente centro espírita.
Ah, não, mas não está na hora de morrer ainda não, porque como que o centro vai? Como que vai funcionar? E as tarefas? E aquele curso que eu estava planejando e que não terminei, aquele trabalhador. Estou brincando, mas eu já escutei uma história assim. E isso é apego. Olha só, é apego à tarefa. Mas a tarefa não pertence nem ao dirigente, nem a nenhum de nós que está em nenhuma função. Porque os centros espíritas continuarão. Se tiverem que continuar, outras pessoas tomarão os cargos e os encargos e vão fazer da forma delas, mas vai continuar, né? O centro espírita não nos pertence, a tarefa não nos pertence. Olha, formas sutis de apego. Quando a gente pensa em apego, a gente não pensa necessariamente nessas coisas, mas você vê como o apego está em tudo. Aí você tem que mudar. Não, mas eu não quero mudar porque meu centro espírita precisa de mim. Será? É tu que precisa do centro espírita? Vê se você entende isso. Não é o centro espírita que precisa de você, é tu que precisa do centro espírita. Você pode ir, que vai aparecer outro, o centro espírita vai continuar. E você, onde for, me arrume um centro espírita para trabalhar, porque você que precisa. Né? Fala. Mas é claro, a necessidade de ter um apego aos filhos. Com os filhos, para além do apego do instinto de conservação, ao apego, nós somos animais pensantes. Então você tem o instinto maternal, você tem o instinto da proteção, né? E você tem os vínculos do amor. Agora, sabendo isso, sabendo que os teus filhos são uma missão que você tem, mas eles não te pertencem. Não te pertencem, pertencem a Deus. Para mim, isso é um pouco mais fácil de sentir, e essa é uma das bênçãos da adoção, é que você, desde o momento em que a criança chega para você, você sabe que ela não te pertence, porque ela nasceu de um outro ventre, mas é uma concessão que a vida te dá de ter aquele espírito para quem um dia você vai devolver. Eu tenho muita vontade, por exemplo, meus filhos não têm vontade de conhecer os pais biológicos, e a minha adoção, nossa, é uma adoção fechada pela agência, a agência que trabalhava dessa maneira. Mas eu penso que espiritualmente, um dia, eu gostaria de olhar para essa mãe nos olhos e dizer para ela: estão aqui os teus filhos. Os teus filhos. Porque, na verdade, eles são nossos. Eles são nossos. E todo o objetivo da vida em família é o desenvolvimento dos laços de fraternidade. Toda celebração de Thanksgiving, quando nós sentamos na mesa, primeiro nome que vem é o nome dos pais biológicos dele. Eu falo para eles: vamos agradecer a bênção da vida de vocês, porque eles forneceram a vocês a vida, e por isso nós temos imensa gratidão. E um dia, como ela e ele, os pais, são meus irmãos também, filhos de Deus, o que eles não puderam fazer, eu estou fazendo por eles, mas um dia eu quero dizer para eles: olha, está aqui. São teus também, são nossos, porque é a imortalidade regulando as relações. É assim que nós temos que pensar as nossas relações, entende? Então, naturalmente, a gente tem apego, porque se não fosse o apego, não é? A gente não cuidaria. O apego, os filhos, não são fáceis. Nós não somos fáceis. São lindos quando são pequenininhos. Quando entram na adolescência, não é? E não querem mais saber de você, aí começam uma série de problemas. Se não fosse o apego, se não fosse o instinto, a gente falava: vai, né? Eu me lembro quando adotei os meus filhos, a juíza perguntou para mim: você tem certeza que você quer essa criança? Porque ele vai ser um adolescente um dia. Eu quero que eu escutasse de você que você quer ele adolescente também. Falou assim para mim. E eu falei: não quero. E agora eu tô aqui esperando passar uns 3, 4 anos bem rapidinho para eles saírem da adolescência. Né? Mas é isso, essa experiência me deu, assim, bem clara essa ideia, sabe? De que eles não me pertencem. São filhos, é a poesia de Khalil Gibran, né? Eles vêm e nós somos o arco e a flecha que vamos lançá-los aí de volta para a vida. Belíssima poesia de Gibran.
São filhos da vida, né? Então, vamos lá. Aí, aqui, a pessoa já aceitou e ela agora vai entrar numa conduta edificante, é o 7º estágio. Então, ela vai dizer, uma doença grave, uma paralisia, uma amputação ou qualquer outra ocorrência pronunciadora da morte não deve destruir ou perturbar os dias de que se dispõe, sendo viável que o paciente adote uma conduta edificante, propiciadora de bem-estar para si e de satisfação para aqueles com os quais se vive. Então, anteriormente, né, a gente falou aqui, desperta para a realidade, as forças, a resignação, e agora aqui uma conduta edificante. É o que está para hoje, vou fazer o melhor com o meu hoje, né? A única atitude lógica diante da morte é a fixação na vida e nas suas concessões, experienciando cada momento de forma adequada, mesmo quando tudo aparentemente conspira contra essa atitude. Então, quais são as concessões do momento? Nesse momento eu já não consigo andar, mas eu consigo conversar, né? Nesse momento eu já não consigo mais pensar com tanta clareza, mas eu ainda consigo abençoar. Eu me lembro da minha... Não tive com ela, mas minha mãe teve com a minha tia-avó, que fundou um centro em Campos, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e ela com um Alzheimer bem avançado, se chamava Ivani. Mas você chegava perto dela e dizia para ela já não reconhecia mais os filhos, mas você dizia para ela, tia Ivani, faz uma oração aí. Ela fechava os olhos e orava, que era uma beleza. São as concessões, é o que a vida permite. Ela era professora de música, cantava, mas orava impecavelmente, com toda a demência. Então, são as concessões. Você vai aproveitando o que a vida vai te dando e vai se utilizando daquilo. Isso é muito importante, falar um pouquinho da demência, né? A demência, ela está também com o envelhecimento, ela está crescendo, né? A gente está vendo mais e mais casos de demência. Mas sempre lembrar, principalmente para os cuidadores, né, de que quem está demente é o cérebro, não é o espírito, né? Então, ainda que o paciente não te reconheça, não reconheça mais a família, o espírito registra a vibração de quem fala. Quando você estiver com uma pessoa esquecida, com uma pessoa demente, que você for falar com ela, algumas coisas. Primeiro, toca. Toca para ela sentir. Usa os sensos, né, a parte sensorial. Se você estiver falando, você senta na altura dela, face a face. Olha dentro dos olhos. E fala o que tem que falar, porque o registro, o cérebro já não está mais registrando, mas o espírito sempre registra, né? Então, há uma comunicação de alma para alma. Às vezes a pessoa fala, não vou mais visitar mamãe, não vou mais visitar papai, porque eles não me reconhecem. Isso é muito triste. Porque, na verdade, muitas vezes você está incomodado e está fixado no material, mas existe ali um espírito imortal. Essa minha tia Ivani, ela era presidente de uma casa espírita e houve uma celebração da casa espírita e mamãe foi visitá-la e à noite sonhou e havia na porta do centro espírita abrindo a porta para os convidados que vinham, inclusive o marido dela que já havia desencarnado, vinha vindo e ela ali recebendo as pessoas. Então, quando na carne, completamente demente, mas fora da carne, o espírito lúcido, ali trabalhando e participando das festividades. Bem bacana, né? Há muita beleza em todas as expressões da vida, particularmente na etapa terminal da existência, bastando que se adquira a ótica própria e se adaptem os sentimentos à situação na qual se transita. Então, como a gente falou, é importante, eu espero que quem está escutando, quem esteve aqui com a gente hoje de manhã, se sinta sensibilizado para falar sobre o assunto, para pensar sobre isso, né? A gente, hoje, muitos de nós cuidam dos filhos e cuidam dos pais, né? Então, atender aos pais, conversar sobre os pais. No final, o que é mais importante para você? Viver mais ou ter um tempo de mais qualidade no final da sua vida? Falar sobre essas coisas. Considerando-se a imortalidade como a grande meta definitiva a cada instante da viagem corporal,
Cada instante da viagem corporal representa oportunidade valiosa de crescimento iluminativo, investimento psicológico precioso para a conquista da saúde integral, aquela que procede do interior para o exterior. Então, cada instante, até o fim, né, da nossa vida, os momentos podem ser valiosos. E é um investimento psicológico que a gente vai fazendo. Em termos de qualidade de vida, ela vai dizer, isso é bem interessante, porque falávamos hoje de manhã, né? Mas a gente está vivendo mais e mais e mais. Mas é sobreviver mais ou é sobreviver melhor? Então ela vai dizer, uma existência feliz não é necessariamente aquela que se faz breve ou longa, mas sim aquela que se transforma em mensagem de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para todos aqueles que a cercam. A morte não é um fracasso da vida, mas uma admirável experiência, né? Então, não é um fracasso, mas é uma transição, é uma mudança de planos, né? É uma continuidade, é um processo. E a qualidade de vida. Hoje em dia, há muitos trabalhos na área de hospice, na área de fim de vida, porque como a vida está se prolongando muito, né? A medicina está se voltando muito para isso. Então, por exemplo, muitos de nós têm uma associação negativa com a ideia de cuidados paliativos ou com a ideia de hospice, de fim de vida. No entanto, e não só tem uma ideia negativa, como não entende do que se trata. A pessoa acha que se você entrar em hospice ou cuidado paliativos, os médicos desistiram de você. Não é verdade. Não é verdade. O que você está escolhendo é viver o tempo que te resta com qualidade. Então, o que o hospice vai fazer é te prover uma experiência de menos dor, né? De menos dor possível, com o máximo de lucidez possível, para que você possa, essa combinação de menos dor e mais lucidez, ter qualidade no período final da sua existência. Tem algumas vantagens. Por exemplo, no período final da nossa existência, aí os nutricionistas deixam a gente comer tudo que quer, né? Porque aí já não importa. Aí o que te faz feliz? Muitas vezes o que faz feliz um paciente terminal é o cheiro do cookie no forno, porque traz as lembranças da infância. Então, tudo sensorial, os cheiros, as memórias, não é? Sentar e conversar, a pessoa fala, a pessoa conta da sua vida, de tudo que viveu. Então, há muita vida, olha só, há muita vida na morte, pode ter muita vida na morte, se Deus assim permite e se a gente faz a nossa parte em termos de preparação. O importante não é o tempo de duração do corpo, mas a forma como a vida é vivida, experienciada, arquivada a cada etapa. Caminhando para o final. Ainda quanto à qualidade no morrer, o importante dessa forma, durante a existência física, não é a durabilidade em que se estrutura, mas a maneira como é vivida em profundidade, mediante a conscientização de cada momento, exorando-a de beleza e de alegria. E aí a gente vai pensar nessa ideia de alquimia da alma, né? Isso é muito legal, muito lindo, para a gente concluir. Eu vou concluir às 3 horas, vou fechar aqui na hora. O sonho alquimista era a transmutação dos metais comuns em ouro de alto valor que não foi conseguido. Nada obstante, psicologicamente, é possível essa alquimia no ser, ao transformar a sombra em luz e os conflitos com suas marcas de perturbação no ouro da harmonia. Então, o que a velhice vai nos permitir, o que a vida nos permite, com todas as suas etapas, incluindo essa etapa final, é que cada um de nós cumpra a sua missão e o seu papel de alquimistas, a alquimia da alma, né? A gente não está aqui para transformar, como ele fala aqui, né, metais comuns em ouro, mas a gente pode transformar os nossos conflitos, as nossas dores, as nossas dificuldades através do trabalho de uma vida bem vivida. E esse é o objetivo da existência. É a alquimia da alma.
É pegar tudo isso que é sombra, tudo isso que é conflito, tudo isso que é dor, tudo isso que é trauma, até o final. Todos os dias contam. O final da vida, o outono da existência, como diz Leon Denis, é uma fase de muita alquimia, de muita transformação. Então a gente pode escolher ficar na amargura do declínio físico, ou a gente pode escolher perceber que Deus permite que a gente faça menos para que a gente possa ser mais. E aproveite-se, então, desse tempo e dessa oportunidade para entesourar o nosso coração. Não é? Encher o baú do nosso coração e da nossa alma com os tesouros que a traça não rói, que o tempo não destrói e que são verdadeiramente aquilo que a gente leva com a gente para a vida espiritual. Com essa atitude, enfrentarás a morte inevitável com plena consciência da sobrevivência e rico de alegria por haver te preparado para a grande viagem de retorno ao lar. Então essa é a mensagem de hoje. E aí eu quero, antes da gente terminar, que aqueles que estavam aqui com a gente no início, começaram com a gente cedinho de manhã, né? Que pensem no nome que vocês colocaram e pensem se olhando para esse nome novamente ao final de aqui, 4, 5 horas que nós passamos conversando sobre a morte, o sentido da vida, o preparo para o morrer, se ao olhar para esse nome a gente sente um pouquinho mais de leveza no coração, né? Se a gente se sente um pouquinho mais de conforto e de consolo. E se vocês quiserem, ainda como um exercício de interiorização, eu sugiro que escrevam no mesmo papel de tudo o que você escutou hoje. Se você tivesse que dizer, eu gostei disso, ou isso falou para minha alma, ou esse conceito foi legal, o que você diria? Pode escrever e me entregar, eu vou adorar ler. Ou se quiser, pode falar. E aí a gente abre para as perguntas também. Então são duas coisas, que a gente vai até 3h30. Eu queria deixar meia hora para a gente conversar agora. Mas, então a gente vai abrir para os seus comentários. Esse é a primeira vez que eu faço esse seminário inteiro, então qualquer feedback que vocês tenham, eu agradeço. Mas como se sentem com relação ao nome, o que gostaram, o que gostou, o que ficou para você, o que te marcou no dia de hoje, e se tiver perguntas também, pode fazer. Então vamos lá. Quem vai começar? Você? Seu nome? Patrícia. Aham. Isso te impactou? Você quer dizer por quê ou não? Não precisa. É um luto, né? É. A síndrome do ninho vazio é real, né? Quando os filhos saem de casa, há um luto, porque é um tempo, um investimento. Agora, como a gente fala, há encarnações dentro de uma encarnação. Então, um período de vida em que os filhos estavam ali, a tua vida é toda, né? Voltada, e aí eles saem, né? E agora é uma outra etapa da vida, e você tem que se ressignificar o seu tempo, os seus dias, tem que se redescobrir, né? Agora a função de mãe, ela se modificou, então você precisa se reinventar de uma certa forma, e isso é natural, as dificuldades são bastante naturais. Há uma história de um casal muito apaixonados, mas o marido, ele viajava muito por conta do trabalho. E acabou que ele desencarnou cedo. E veio uma mensagem depois do guia espiritual para aquela moça dizendo que
a razão pela qual ele tinha aquele trabalho, que tinha tantas viagens, era para que eles já fossem treinando o estar longe. Então, eles eram forçados a ter esses tempos de distância para já começarem a praticar o desapego, né? E é isso. Então, força aí. Quem mais? Fala. Você falou tanto sobre morte, né? O que você pode falar um pouquinho sobre cremação? Tá tudo certo. Se você gostaria de ser cremada, né? O corpo é o corpo. Se ele vai ser enterrado, se ele vai ser cremado, não faz diferença. Há algumas recomendações de esperar 72 horas, né? Eu acho que a preocupação nossa maior não é exatamente o que vai acontecer com o nosso corpo. Eu, assim, particularmente, procuro viver a minha vida de tal forma que assim, com confiança, trabalhando na minha confiança em Deus. Então, se eu tiver que desencarnar, por exemplo, cedo, e os meus filhos ainda tiverem em idade jovens, não estão independentes ainda, eu quero confiar que Deus vai prover. Entende? Então, você entende que você tem um tempo, mas eles têm também uma trajetória individual. Eles vão passar por lutas, por dificuldades e por sofrimentos, como todos nós passamos, e o meu amor de mãe não vai poder salvá-los das experiências que eles vão precisar passar. Eles vão precisar passar pelo que ele passar, mas a gente tem que confiar em Deus que está tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. Então, a hora que Deus disser, está na hora de ir, eu quero conseguir dizer, não, Deus cuida. Porque, na verdade, Deus é que está no controle da vida. Esse trabalho é o mais importante, porque na hora que chegar para a gente conseguir ir e deixar para trás. Não é deixar para trás, largar, abandonar. Mas você sabe que a minha esposa, o avô dela desencarnou. E a avó e a filha, mãe dela, ficaram vivas durante muitos anos. A mãe dela tinha uma doença mental bem grave e a avó cuidava da mãe até a vida toda. Então, mamãe uma vez estava na nossa casa e viu o avô dela sentado na cadeira de balanço, assim, na sala, sabe? E disse pra gente que ele ali ficava, que já tinham oferecido várias oportunidades para ele ir, continuar, né, os progressos. Mas ele muito preocupado com a esposa e com a filha, por conta dos problemas psiquiátricos. E ali ele ficava. Então, de uma certa forma, é um apego. É amor, mas é um apego, é um não entendimento, porque ele já tinha oportunidades de seguir no currículo dele, no curso dele, de avançar. Porque, veja, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente cresce, mais recursos a gente tem para ajudar os que ficam na retaguarda. Às vezes a gente acha que ficando a gente vai ajudar, mas é seguindo que a gente vai ajudar, porque quanto mais a gente investe na nossa própria alma, mais a gente tem a oferecer àqueles que ficam, né? E o fato da gente seguir não significa que a gente vai esquecer. A gente está o quê? A um pensamento away, né? A hora que a gente chama, a hora que a gente pensa, o nosso pensamento, quando vai imbuído de fé e da força do nosso sentimento, ele viaja. Ele vara os espaços e vai encontrar o coração daquele que é objeto do nosso pensamento, que vai receber aquele pensamento na forma de uma vibração. Isso está descrito em André Luiz. Então, o pensamento, ele repercute e ele viaja no espaço, no fluido cósmico universal e chega. Ele reverbera aonde aquele coração está. E de lá mesmo, ele não precisa nem vir, ele responde também, né? Porque é um sistema de Wi-Fi, de conexão muito mais sofisticado que o nosso aqui. Então é isso. O que vai ser feito com o corpo é escolha pessoal. Mas capricha aí para a hora que o corpo cessar com o seu trabalho, você esteja pronta para deixá-lo.
Esse que é o mais importante, né? Cremação é mais barato e ocupa menos espaço. É tudo que eu tenho a dizer. Fala. Sim, pensando que não é natural, não é uma morte natural, mas não é uma morte que está fora das leis e da programação divina, né? Então, se alguém morre abruptamente num acidente, o que seja, também para aquele espírito se completou. De fato, porque nesse contexto, as doenças e o envelhecimento são uma bênção, porque você entende o seguinte, quando você recebe um diagnóstico final, um ser amado, por mais difícil que aquilo seja, você começa ali o luto em vida. Você começa ali a se preparar para dizer o adeus temporário. E isso, agora, não tem nada mais desestabilizador do que você estar com uma pessoa viva num dia e morta no dia seguinte. Porque faltou o tempo de você preparar. Então, a dor é de fato superlativa, porque é provacional, mas está dentro da ordem de Deus, está dentro dos planos, tem um propósito. Aquela pessoa está num processo de resgate. Você, como pai, muitas vezes tinha consciência de que ia receber aquele filho e você aceitou muitas vezes aquela missão. Então está tudo programado, né? Então a gente tem que estar preparado, o mais preparado possível. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado para ser pai. Você fala assim, não, vou me preparar, vou fazer um curso como ser pai e mãe. E aí vem a criatura e desespero total, porque não tem curso para você se preparar para ser pai e mãe, né? Também não tem curso para a gente se preparar. Como é que eu vou morrer? Vou dizer aqui para vocês exatamente? Não, né? Nós temos diretrizes. E com isso, a doutrina nos oferece as explicações. A gente sabe que isso aqui é temporário. A gente sabe que isso aqui não é a vida real, né? Então, aquele que morre num acidente, passou por um resgate, está livre. A gente leu isso, né? Se livrou de uma tá agora mais inteiro. Se havia digamos assim, uma desarmonia, uma culpa, se havia uma violação da lei em algum momento, aquela alma agora está quite. Cumpriu o seu papel, cumpriu o seu tempo. Então a gente se rejubila no sentido de entender, por mais doloroso que seja, né, que aquela alma segue a sua trajetória agora com digamos assim, débito a menos, né? Mais inteira, mais livre. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim? Sim. Você não vai estar preparado da mesma forma, não tem como. Porque aí há um componente surpresa, né? O que a velhice e a doença permitem é que a gente se prepare, que a gente tenha um tempo de preparação, e ainda assim é difícil. Quando acontece sem esse tempo de preparação, aí é muito mais difícil, não há a menor dúvida. Você pode usar toda a doutrina espírita, Kardec, Denis, Chico, André Luiz, quem você quiser, mas o impacto daquela dor vai ser maior. Sem dúvida. Tudo faz parte.
E aí, quando vem a questão do luto, né, alguém estava conversando comigo sobre uma pessoa que está em luto há 15 anos depois e não consegue se reerguer, mas aí já não é muitas vezes o luto saudável, porque tem o luto saudável e tem o luto patológico, né? O luto saudável, a dor, a perda, mas tem o luto patológico, que quando a pessoa deprime, não aceita a vida, não aceita. A não aceitação da vida leva ao luto patológico, com aquela depressão, que não é uma depressão que leva a um tempo, ela se torna crônica. Há uma diferença entre uma coisa e outra, né? Mas perdi a linha de pensamento. E vem os aprendizados. Aí, exato. E há pessoas que pegam, né? Tá cheio de... Vai no YouTube, você pode colocar luto e você vai ouvir vários palestrantes, pessoas que perderam filhos, falando de como eles se utilizaram daquela perda para começar iniciativas, para começar projetos, né? Então elas tomam da dor do luto e aquilo se torna um motivador. Elas começam a se engajar, criam fundações, fazem todo tipo de coisa. Aprendizado e crescimento a partir da dor. Fala. É bem complicado, né? Aí não há uma resposta certa ou errada. Essas questões não são preto e brancas, entende? Há 1000 tons de cinza, porque depende muito das circunstâncias. Aqui, nesse seminário de hoje, eu procurei falar das situações mais normais e corriqueiras. Quando eu estou falando de fim de vida, eu estou falando de fim de vida mesmo, tá? Eu não estou falando da pessoa de 50 anos que teve um acidente ou que está entubada, desliga ou não desliga. Não é disso que eu estou falando. Nem estou falando de uma pessoa de, digamos, 60 anos que teve uma parada cardíaca, agora está entubada, desliga ou não desliga, né? Aí é caso por caso. Você tem que escutar os médicos, né? Às vezes o médico fala, olha, já não há mais atividade cerebral. Quando não há mais atividade cerebral, não há mais vida. Né? Às vezes é um corpo que está ali só. Então você desliga o aparelho? Desliga. Agora, se Deus não quiser que morra, não morre. Sai do aparelho e a pessoa fica ali. Entendeu? Agora, às vezes aquele corpo já está pronto para ir. E que está sendo mantido ali uma vida... Sabe? Então, aí eu não me arrisco a dizer faz ou não faz. Cada caso é um caso, tem que escutar a junta médica, né? O mais importante é que a gente se prepare com as ideias da imortalidade da alma para entender, porque muitas vezes as vidas, já não há mais vida, o coração está batendo automaticamente, mas já não há mais vida cerebral. Isso é uma situação de morte, você desliga, a pessoa vai. Às vezes aquele corpo fica ali funcionando porque a gente não consegue deixar ir, mas já chegou a hora do corpo ir. Já deu, sabe? Aí as pessoas ficam criando também teorias espíritas, dizendo não é que tem mais nada ali, é que tu não está querendo deixar a pessoa ir. Tu não está pronto ainda para ver o outro partir, sabe? Então aí a pessoa tem que olhar realmente o que é que está movendo ela por trás daquela decisão, mas eu não me arrisco a dizer uma coisa ou outra. A minha sogra, ela estava entubada, e quando nós chegamos para vê-la, o médico falou, olha, ela já está em falência de órgãos e tudo mais, e aquela intubação, eu e a minha esposa falamos, não, tira. E tirou, e aí 2 horas, aí tirou, fizemos uma oração do lado dela, e 2 horas depois ela foi, sabe? Mas a junta médica estava dizendo, ela já não está mais aqui. E a gente já via. Você começa a ver muitas vezes o corpo.
o corpo estava tão demasiado, os fluidos começando a sair pela pele, você vê que o corpo já está em colapso, já está em final. Não tem por que manter aquela pessoa conectada mais, sabe? Ela já está no processo, deixa o processo da morte acontecer de modo natural. Tem que ter tranquilidade para fazer isso, tem que conseguir olhar para o corpo e dizer assim, essa pessoa não é esse corpo. Porque muitas vezes, quando a pessoa fica em UTI, coisas assim, o corpo fica muito desfigurado. E você olha para a pessoa e você já não reconhece a pessoa. Então é preciso fazer um exercício, como Joana ali recomendou. Ela disse, a gente está tão enclausurado nesse corpo que para a gente ter, assim, entrar em contato com a espiritualidade, a gente tem que fazer um esforço, tem que fazer exercícios, tem que treinar a mente para se pensar espírito imortal. Também com os doentes nos hospitais, né? Eu trabalho com nursing home, né? A gente faz assistente num asilo, 400 camas. Às vezes eu entro e estão aqueles pacientes totalmente contraturados, totalmente em posição fetal, rígidos, sabe? Uma prisão domiciliar, né? O espírito está ali prisioneiro, tá, mas você olha e fala assim, mas não é, isso aqui não é a pessoa, né? Isso aqui é um corpo num estágio final e a gente precisa treinar o nosso olhar dessa maneira. Não é simples, mas é possível, é um exercício. É muito interessante esse trabalho que eu faço, porque, por exemplo, uma vez eu entrei fui fazer um atendimento com uma médica, uma ferida de decúbito, e era uma ferida assim no quadril, e quando a médica levantou assim, você via o músculo ia até o osso. E aí você olha e você fala assim, Jesus amado, isso aqui é o corpo físico, esse corpo que a gente idolatra, esse corpo que a gente põe todo o nosso valor nele. É isso aqui, ó, carne e osso. Incrível, maravilhoso, uma máquina maravilhosa, mas é isso. Então é um trabalho que, assim, toda vez que eu vejo isso, me ajuda a repensar qual é o valor do corpo, né? E outra coisa que eu gosto, vocês vão achar que eu sou maluca, eu gosto muito de enterro. Porque quando eu entro e vejo o corpo lá, eu falo, gente, olha aqui, um dia eu vou deitar numa cama de coisa assim, durinha assim, desse jeito. Frio, né? É isso, não lembra a gente que o nosso corpo é uma vestimenta. Não é o real, eu não posso ser essa coisa que vai se tornar um dia, não é? Imóvel, rígida. Mas é o destino de todos nós. Então, são coisas que a gente não fala, né? Diga. Uhum. 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 Ah. Todos os médicos falam que era o fim. Uhum. Mais 16 anos, tudo bem. Então, essa outra parte também eu não acredito que seja verdade. Sim, por isso que eu estou falando. Que idade tinha seu pai? 60. O que eu falei? O que eu falei? Não estou falando de gente com 60 anos. Foi a primeira coisa que eu falei. Né? Por quê? Porque é muita responsabilidade para mim dizer o que você vai fazer. Agora, com 60 anos, derrame não é necessariamente doença. Derrame é um evento agudo. Então, há 1000 pessoas andando por aí com derrames. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Mas havia estabilidade suficiente naquele organismo, tanto que ele, apesar de tudo isso, alguns órgãos vitais continuavam funcionando. Senão ele haveria... Não, maravilha, maravilha, porque os médicos também, então é isso que eu falei, eu concordo com você 100%, e é por isso que eu digo, não pergunta para mim o que fazer com caso nenhum. E quando eu comecei a palestra, eu falei, eu estou falando aqui de casos terminais, está falando de pessoas com 85, 90 anos, fim de vida, né?
tradicionais, porque eu não me sinto com autoridade, não tenho conhecimento médico suficiente para dizer o que fazer ou o que não fazer. Para ninguém, entende? Então, não é meu lugar, não é meu papel, e cada caso é um caso, e enfim. Mas obrigada porque, de fato, é importante ser dito, esse é um caso, mas nós temos muitos casos, né? Casos mais graves, casos de pessoas que ficam em coma por 30 anos, né? E voltam. Às vezes são corpos mais jovens, é interessante porque o corpo está saudável, né? Ou seja, não há uma patologia em si, mas ele está naquele estado vegetativo. E a pessoa volta 30 anos depois. Então, tem que ser tudo analisado com bastante cuidado, muita oração, né? Para pedir a intuição certa, não é? Agora, uma coisa é certa, Deus vai sempre nos julgar pelas nossas intenções, né? Às vezes, vamos cometer erros na vida, mas se a nossa intenção foi de acertar e foi a melhor e foi uma intenção amorosa, isso vai ser sempre o mais importante. Porque às vezes eu vejo, desliguei o aparelho, meu pai faleceu, ou isso, ou aquilo, e a pessoa fica cheia de culpa. Você fez o melhor que você podia. E se não fosse para morrer, não tinha morrido. Mais alguém? Às vezes, né? Isso não é regra, não. Quando a pessoa está morrendo e o quê? Às vezes. E às vezes vai. Minha avó ficou 1 mês em coma, depois de um AVC grande, depois ela teve outro. E assim, o que a gente ficou sabendo depois é que ela tinha apego a algumas tarefas espíritas. Então ela estava preocupada. E não aquele mês que ela passou ali, preparou para deixar o corpo. Mas ela estava ali, vivendo a vida espiritual. Ela estava ainda ligada ao corpo, mas estava plenamente dentro da vida espiritual. Era levada para lugares, para visitar lugares com jardins, estava numa atividade. Então, ela não estava necessariamente ali do lado do corpo, mas foi um tempo necessário para uma preparação final para o desligamento, viu? Então, depende muito do espírito. Tudo isso as situações são muito complexas. Nós somos seres muito complexos. Então, depende muito do psiquismo, da família, da pessoa, né? Há famílias que prendem o espírito ali do lado, ficam chamando, não dão paz, né? Não deixam a criatura ir de jeito nenhum. Aí tem aquela intervençãozinha clássica, os espíritos fazem a criatura melhorar para todo mundo poder ir para casa e eles poderem levar. Melhora para morrer. Não é isso? É caso clássico. Melhora para morrer. Aham. Às vezes o tempo é para a família poder se ajustar. Uhum. Muito bem. Oi, fala.
e ela morre. Isso é considerado suicídio? Pode ser. Pode ser. Porque se os recursos existem e a pessoa se recusa a utilizar os recursos, como eu falei, a medicina é o braço de Deus na Terra, né? Então, a medicina está aí, ela é uma das mãos da misericórdia de Deus. Mas muitas vezes o tratamento é pior que a morte, porque é tão dolorido, a pessoa sofre tanto, Sim. às vezes é preferível ir embora. Mas tem muita gente que opta por não... Se você tem possibilidade, se há recursos que podem ajudar você a viver, ainda que dolorosos, muitos tratamentos são de fato dolorosos, mas às vezes a pessoa ela escolhe não se tratar e de uma certa forma ela determina que ela não quer mais viver, né? Eu, por exemplo, se eu pegar um câncer, eu não vou tratar. Uhum, Eu acho que é tão ruim. uhum, Vi amigas minhas que tiveram câncer de seio, etc. Elas passaram tantos problemas de saúde, no caso de radioterapia, quimioterapia, que preferiram morrer sinceramente. Mas nesses sofrimentos também há crescimento. Nesses sofrimentos também há aprendizado, sabe? Aí é que tá. A gente não pode, não deve, não recomendo querer tomar o papel de Deus. Viu? Não. A nossa escolha deve ser viver, sempre. Procurar viver sempre. Há muito sofrimento, sim, em alguns desses tratamentos, mas muitos deles erradicam o câncer e estendem a vida, né? O tratamento médico salva muitas vidas. É doloroso, mas salva vidas, estende encarnações e permite que, como eu falei, a gente não tem ideia da importância da vida na Terra para o espírito imortal. Tem uma amiga que ela trabalhou sempre cuidando de pessoas assim, bem velhas, que estavam assim, Uhum, morrendo. uhum, Muitas delas pediram a ela, a minha amiga, uhum, que ajudassem ela a morrer. uhum. A morte assistida. Uhum, Mas o que fazer? uhum, E ela, na casa de repouso, onde estavam essas pessoas, elas eram medicadas. uhum, E essas pessoas já não queriam mais ser medicadas, uhum, queriam morrer. uhum. Então, diante do que você disse, né, Veja bem. Casa de repouso, a gente está falando de pessoas idosas. eu só queria fazer um parênteses. Ah, Você falou na segunda palestra uhum, que muitas vezes a família decide não colocar o doente entubar ou uhum, UTI, uhum, não tem o que fazer. Nessas situações também são muitos doentes que se evitam. uhum, O irmão não se sente assim. Ele foi que decidiu desligar o aparelho da minha mãe, ela estava com uma infecção generalizada, e ele se sente culpado. uhum. Então, nessa situação, eu penso, será que a pessoa também não tinha chance? Será que não é uma espécie de assassinato, suicídio, ou algo assim, durante as duas colocações que eu fiz? Você trouxe vários assuntos aí, né? Várias situações, vários assuntos, não dá nem para responder. Eu vou voltar para a primeira coisa que você falou, né? A primeira coisa. As vicissitudes da existência corporal, as dores do corpo, às vezes decorrentes das doenças, decorrentes do tratamento das doenças. Se você olhar para a vida sob uma ótica materialista, onde você só está enxergando o sofrimento do corpo, a gente mata metade da população do planeta. Porque você vai falar, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Então vamos matar todos os paralisados, os quadriplégicos, porque quem que vai viver assim? É muito sofrimento. Você tem noção de que um quadriplégico vive? Você tem noção do que é viver com alguém te dando banho todos os dias, limpando o seu bumbum todo dia, colocando enema para poder evacuar porque o cocô não sai voluntariamente? Você gostaria de viver assim? Jamais.
Mas você não tira a vida de um quadriplégico. Porque, não escuta, porque eu trabalho com 1000 quadriplégicos que têm vidas plenas. Plenas. No meio de todas as dores, no meio de todas as limitações, eles têm vidas com mais significado, com mais qualidade do que muita gente que está andando com um corpo absolutamente saudável. Então, o que a doutrina espírita, não sou eu, o que a doutrina espírita nos convida é a olhar para o corpo e ver além do corpo. Se nós formos olhar o corpo que está sofrendo, que está passando por quadros gravíssimos, pode ser um câncer, pode ser na cama de um nursing home, e nós só olharmos o corpo, nada tem sentido. Mas por detrás daquele corpo há um espírito imortal passando por uma situação de dor que é necessária para ele. De aprendizado. Vai ajudá-lo na cicatrização de dores, de culpas internas. Na medida em que a dor está ali, que a luta está ali, que o processo está ali acontecendo, se você se prende naquele processo físico, você diz, para tudo. Mas se você entender que por detrás daquele corpo tem um espírito sendo curado, aí é que está. Então a gente não pode tomar o lugar de Deus e dizer, não vale mais a pena viver. Eu vou dizer uma coisa para você, vale sempre a pena viver. No caso do meu irmão, que supostamente ele decidiu, né, porque o médico perguntou para ele, se deveria desligar os aparelhos. Se não concorda que teria mais uma chance? Eu não concordo e nem discordo. Eu não conheço o caso da sua mãe, não sei há quanto tempo ela estava no aparelho, não sei o que levou ao aparelho, não sei quantos anos ela tinha, não posso e não vou responder. Porque ela voou para casa com culpa de ter respondido. Não. Não é a minha mãe em si, eu digo uma pessoa. Sim. Não tenho resposta para casos. Casos são casos, entende? Cada caso é um caso, exato. Não há uma fórmula. Agora, nós temos princípios, como no caso do companheiro. Princípios. Então, para ele falou, não, tá aqui, mas tem chance. Acredita, tem fé em Deus, aquilo faz sentido, então mantenha. E ela voltou, entende? Agora, há outros casos que você mantém a pessoa não morre na máquina, tá na máquina, não deixa na máquina, e 2 dias depois ela desencarna? Ué, porque nem máquina vai manter aquela pessoa viva, porque se chegou a hora dela morrer com máquina, sem máquina, ela vai. É. Não. No caso da minha mãe, ela não foi uma decisão do irmão de não entubar, de não ir. Aham. A gente pode conversar sobre a sua mãe depois, porque passou da hora. No particular, porque isso é um caso particular e não vamos continuar aqui até 6 horas da tarde, né? Mas eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Vou pedir licença para fazer uma oração final. Maravilha. Obrigada, gente.